Olá, galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa primeira videoaula de Química. Aqui é a professora Tamires, da Rede Ubuntu, e hoje nós abordaremos um assunto que para muitos é uma grande dor de cabeça, mas como vocês verão nessa videoaula, na verdade é bem mais simples do que parece. Então, venham comigo, vamos falar sobre como nomear um ácido. Aqui eu trouxe para vocês um resuminho que eu fiz. Um ácido, necessariamente, ele tem que ter um H+ para ser liberado. Então, quando vocês olharem para a molécula de um ácido, ele vai ter que ter um H. Pelo menos um H ele tem que ter. E ele precisa ser liberado esse H, como um cátion. Ou seja, um H+. A segunda coisa que vocês precisam saber é se esse ácido ele é um hidrácido, ou seja, ele não apresenta oxigênio na sua composição, ou se ele é um oxiácido, ou seja, apresenta oxigênio na sua composição. Beleza? Tranquilo, né? Se ele for um hidrácido, ele vai seguir uma regra de nomeação, que é bem simples. Agora, se ele for um oxiácido, ele vai seguir uma outra regra. Então, vamos usar aqui alguns exemplos para nós conseguirmos nomear esses ácidos. Aqui, eu trouxe para vocês exemplos de ácidos, que nós tentaremos nomear juntos. Então, pelo que a gente acabou de ver, esse primeiro ácido aqui, ele é um hidrácido, porque ele não apresenta oxigênio na sua composição, certo? Então, se ele é um hidrácido, lembra como é que a gente nomeia? Vamos olhar lá a regrinha. Aqui. Para nomear um hidrácido, nós colocamos ácido mais o radical do elemento mais hídrico. O que é esse radical do elemento? É o elemento que está ligado ao H. Então, nesse caso, dessa molécula, é o S. Se vocês olharem na tabela periódica, o S é o nosso enxofre. Só que o enxofre, ele é um elemento que recebe um outro nome. Ele pode receber o nome de sulfur. Então, no caso do enxofre, a gente vai usar o nome dele sulfur, não o do enxofre. Mas é um caso específico, tá? Os outros não são assim. Então, no caso do enxofre, vamos colocar ácido sulfur, que seria o radical dele, né, do elemento, mais hídrico. Então, ácido sulfídrico, certo? Tranquilo, né? Bem simples. Agora, vamos olhar para a nossa segunda molécula aqui. Este ácido também é um hidrácido, e nós temos um hidrogênio ligado ao I, que, se vocês olharem também na tabela periódica, é o iodo, certo? Então, o nome dele vai ser ácido. O radical do elemento, que é o iodo, e vamos colocar o hídrico no final. Então, vai ficar ácido iodídrico, certo? Tranquilo até aqui, né, gente? Agora, vamos olhar para este nosso terceiro elemento, nossa terceira molécula, H2SO4. Vocês perceberam que este ácido, ele apresenta oxigênio na sua molécula? Sim, né? Então, nós temos que olhar o nosso resuminho novamente para ver como é que funciona a regra dos oxiácidos. Vamos seguir aqui essa outra seta. Aqui, no oxiácido, nós vamos analisar a molécula para conseguir nomeá-la. Então, um oxiácido, ele sempre vai ter o H, né, que é uma regra. O ácido, ele precisa ter um H, e nesse caso, ele também vai ter um oxigênio. E o que vocês precisam saber é que o hidrogênio, ele tem um NOx fixo, 1+. Esse NOx, ele é o número de oxidação do elemento, certo? O oxigênio, ele também tem um NOx fixo, que é 2-. Então, vocês vão analisar esses NOx do hidrogênio e do oxigênio para conseguir descobrir o NOx do elemento central. Lembrando
que o NOx da molécula, o NOx total da molécula, tem que ser 0. Então, esse NOx do elemento central, ele vai depender da soma dos NOx do hidrogênio e do oxigênio, ligados a esse elemento central, beleza? Nós vamos fazer exercício, o exemplinho, para ficar mais fácil de entender. Mas vamos olhar aqui a nossa tabela. Depois que nós descobrirmos o NOx, o valor do NOx desse elemento central, nós vamos vir aqui nessa tabela e vamos olhar aqui com calma ela. Se o NOx do elemento central é mais 7, ele vai ter um prefixo per e uma terminação ico. Se o NOx for mais 5 ou mais 6, ele não tem prefixo e tem terminação ico também. Se o NOx for mais 3, ele não tem prefixo e tem uma terminação oso. Se o NOx for mais 1, ele tem um prefixo hipo e terminação oso. Então, nós seguimos essa regrinha aqui para nomear os oxiácidos. Ácido, escreve ácido, mais o prefixo se tiver, né? De acordo com essa tabelinha, mais o radical do elemento, que é aquele elemento central que vai estar ligado com o hidrogênio e com o oxigênio, mais a terminação, essas terminações da tabelinha. Vamos voltar no nosso exemplo agora para fazer? Vamos lá. Então, aqui nós temos o nosso H2SO4. Nós sabemos que o hidrogênio, ele tem um NOx fixo, 1+, né? Mais 1. Só que vocês estão percebendo que esse 2 aqui significa que nós temos 2 hidrogênios? Então, neste caso, nós vamos multiplicar esse NOx do hidrogênio, que é mais 1, vamos multiplicar pelo 2, que é a quantidade de hidrogênios que nós temos nessa molécula, certo? E isso daqui vai dar mais 2. Então, o NOx dos hidrogênios dessa molécula é mais 2. Agora, nós vamos pegar o oxigênio. O oxigênio, ele tem um NOx fixo, menos 2, certo? E ele tem aqui 4 oxigênios nessa molécula, certo? Então, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o hidrogênio. Nós vamos colocar aqui a carguinha do oxigênio, menos 2, e multiplicar pela sua quantidade, que é 4. Então, o NOx total desses oxigênios nessa molécula vai ser menos 8. Menos 2 vezes 4, menos 8, certo? Agora, nós vamos pegar estes dois números aqui que obtivemos e vamos somá-los. Então, vamos pegar esse mais 2 e somar com esse menos 8. E nós vamos ter menos 6, certo? Então, vocês lembram que nós dissemos que a soma dos NOx dos componentes da molécula tem que ser 0? A soma total, o NOx total tem que ser 0? Então, o que significa isso? Significa que se a soma dos NOx dos hidrogênios e dos oxigênios dessa molécula deu menos 6, nós descobrimos, então, qual que é esse NOx do enxofre, certo? Ele vai ser mais 6, porque menos 6 mais 6 vai ser 0. Então, o NOx total da molécula atende que é o 0. Então, nós vamos colocar aqui que o NOx do elemento central, que no caso é o enxofre, é mais 6. Então, agora nós vamos voltar na nossa tabelinha para saber como nomear esse ácido. Ó, aqui vocês estão vendo, né, que nós vamos escrever ácido. O NOx do elemento central é mais 6, então nós não temos um prefixo, temos apenas a terminação ico. E temos que seguir aquela regrinha do radical do elemento mais a terminação, certo? Então, vamos vir aqui no nosso exemplo novamente. Então, nós vamos colocar ácido. No caso do enxofre, é aquilo que a gente já disse anteriormente, né? Nós não usamos o nome enxofre, usamos o nome sulfur. Então, ácido, sulfur.
e colocamos o ico, né? Que a gente acabou de olhar na tabela. Então, sulfúrico. Então, nós descobrimos o nome do nosso ácido aqui em questão. Aqui temos a terminação ico. Então, ácido sulfúrico. Viram? Tranquilo? Muito bem. Aqui nós temos o HNO3. O HNO3, assim como o ácido sulfúrico, ele é um oxiácido, certo? Então, vamos olhar o NOx do hidrogênio e depois do oxigênio? Vamos lá. Então, como nós dissemos anteriormente, o NOx do hidrogênio é um NOx mais 1, né? É um NOx fixo. E o NOx do oxigênio é um NOx menos 2. Só que, nesse caso, nós temos 3 oxigênios nessa molécula. Então, nós vamos colocar aqui menos 2 vezes 3, certo? E isso vai ser menos 6. Se a gente chegou ao menos 6 do oxigênio, a gente vai agora somar o hidrogênio, que é mais 1, e vamos obter o NOx menos 5. Então, nós sabemos que para nós conseguirmos deixar o NOx total dessa molécula zero, o nosso nitrogênio aqui tem que ter o NOx mais 5, certo? Então, vamos aqui nomear o nosso ácido. Nós sabemos, então, já que colocamos o nome ácido aqui, vamos olhar na tabelinha, novamente. Para o NOx mais 5, nós colocamos ácido nítrico, certo? Nitrogênio nítrico. Então, pronto. Nós conseguimos nomear os nossos 4 ácidos que temos aqui. Lembrando que os 2 primeiros ácidos são hidrácidos. E esses outros 2 ácidos são oxiácidos. Muito bem, gente, vamos nomear o nosso último ácido. Como vocês podem ver, vocês já devem estar craques nisso. Esse ácido, ele é um oxiácido, né? Tem oxigênio. Vocês já também estão craques que o H tem um NOx fixo mais 1 e o oxigênio tem um NOx fixo menos 2. Então, no caso deste elemento, nós não temos mais de um oxigênio, nem mais de um hidrogênio. Então, nós simplesmente somamos mais 1 com menos 2, que vai ser menos 1. Vamos colocar aqui embaixo para ficar mais fácil. Mais 1, menos 2, que vai dar menos 1. Beleza? Então, se o nosso NOx, a soma desses 2 elementos é menos 1, do elemento central para dar 0 no total da molécula, vai ser mais 1, certo? Então, se o nosso NOx do elemento central, que nesse caso é o cloro, ele é mais 1, vamos pegar aqui a nossa tabelinha novamente. E olhando aqui, mais 1, nós temos o prefixo hipo e a terminação oso. Então, vamos colocar aqui em cima. Vamos colocar aqui. Então, nós sabemos que vamos colocar ácido no nome. Vamos colocar o prefixo hipo. O nosso radical do elemento, que é o cloro, né? Então, a nossa terminação é o oso. Então, hipo, nossa, caneta horrível, cloroso. Muito bem, nós conseguimos nomear este nosso ácido hipocloroso. Viram? Simples, né, gente? Agora, depois dessa aula, sei que vocês estarão craques para nomear ácidos. E é isso, vamos que vamos. E até uma próxima. Tchau, tchau.